Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo 4, por favor. Timóteo, capítulo 4. Fechou aí? 2 Timóteo, capítulo 4. Nessa manhã nós vamos estar pensando um pouco sobre os desafios da família cristã em tempos modernos, como nós estamos no mês da família, né? O mês de maio já está terminando, termina essa semana, né? Essa semana termina, né? Hoje já são 25. No dia 7, queridos, teremos o nosso terceiro congresso da ACIBAN. Sexta-feira estive ensaiando com o pessoal, o segundo ensaio nós tivemos com o Ministério de Louvor. Eu quero convidar você, homens, você homem que é membro da nossa igreja, não precisa ser só homens, tá? As mulheres podem participar, devem acompanhar os seus maridos. Não sei se minha esposa vai me acompanhar, mas no próximo sábado, que já é o nosso, no próximo sábado, dia 7 já, né? Ou não, é no outro, né? Dia 7 de junho, às 19h30, na Igreja Batista do Bebedouro, que agora fica na Avenida Rotary, é bem pertinho. Vai ser bênção, querido. Vai ser uma bênção. Vai ter um jantar depois. Se você quiser participar do jantar, você não é obrigado. Aí você faz uma inscrição, R$20 a inscrição, e dá direito depois do culto, um jantar bem especial, tá bom? Você achou aí 2 Timóteo 4, verso 3? Amém? Vamos ler, né? Essa passagem. A palavra de Deus vai nos dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vamos orar. Pai santo e bendito, estamos diante, Senhor, neste momento, da Tua santa e gloriosa palavra, que nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela é a Tua palavra e nos ensina em tudo, no caminho, em todo o caminho que a gente precisa andar. Por isso nos instrui nessa manhã como família, como pais, como filhos, e nos ajude a seguir a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, pedindo também que o Senhor aplique Tua santa palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, desafios da família cristã em tempos modernos. São muitos desafios. Os desafios da família cristã nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa modernidade, eles são complexos e tem muitas facetas, é multifacetado, e reflete, olha o que reflete as mudanças culturais, mudanças sociais e as mudanças tecnológicas que queira quer não, afetam a sociedade e afeta a sociedade em geral, principalmente a sociedade da família cristã, e que a família cristã está inserida. Entre os principais desafios, a gente destaca a influência negativa das redes sociais. E as redes sociais são boas, mas existe uma influência negativa muito grande. A secularização crescente. O mundo está secularizado. O mundo está muito voltado para si mesmo, com o materialismo, com o socialismo. A dificuldade em transmitir
isso aqui é complicado. A dificuldade em transmitir valores cristãos aos filhos, que nós pais temos essa dificuldade de transmitir os valores cristãos para os seus filhos. E a pressão por um estilo de vida, como já falei ainda há pouco, materialista. Existe uma pressão no mundo que nós vivemos, nesse mundo moderno, de vivermos um estilo, termos um estilo materialista, ou seja, estarmos voltados para as coisas materiais mais do que as espirituais. E esse texto que nós lemos aqui nos diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos as pessoas procurarão mestres e ensinamentos. Desculpa esses estralos desse microfone aqui. Procurarão mestres e ensinamentos que lhes sejam agradáveis aos ouvidos, em vez de aceitarem as verdades da palavra de Deus. Então, essa questão de ter um comichão nos ouvidos, não se refere, esse comichão nos ouvidos, não se refere a uma condição física, não, mas sim a um estado mental e espiritual. Sabe, as pessoas com comichão nos ouvidos buscam mensagens, buscam palavras, buscam mestres mestres e ensinamentos que confortem o seu ego, que lhe confortem. Sabe que mestres e professores e ensinamentos que não lhes confronte, mesmo que essas mensagens não sejam baseadas na verdade, principalmente na verdade da palavra de Deus, tá? Então, existem alguns desafios específicos que eu anotei aqui. Primeiro deles, influência das redes sociais, como já falamos aqui na introdução, estamos falando. As redes sociais, apesar de serem ferramentas úteis para a comunicação, também para a evangelização, podem e têm um impacto, queridos, negativo na vida familiar. E isso causa conflitos entre pais e filhos, causa divisões entre pais e filhos, às vezes entre marido e mulher, até mesmo causa divórcio, causa separação. Então, tenha cuidado com a influência das redes sociais. E isso está evidenciado, isso que eu estou falando aqui, por pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos, queridos. A influência das redes sociais. Elas influenciam como ferramentas úteis para a comunicação e para a evangelização, porém, elas têm um impacto muitas vezes destruidor, negativo na vida da família, na vida familiar. O segundo desafio é a secularização e a perda de valores. Essa secularização que a gente vive neste mundo nos faz perder valores. Então, esse crescente secularismo que a gente vive e a perda da referência, olha aqui, qual é a referência religiosa que você tem tido, ou que as pessoas têm tido, ou que a sua família tem tido através da sua vida? Eu penso e espero que seja uma referência dos batistas brasileiros, porque nós somos batistas. Então, esse crescente secularismo faz com que haja essa perca
na referência religiosa. Se perde os valores religiosos em muitos lares. Porque gera o quê? Está falhando muito. E agora eu fiquei todo assanhado. Então, voltando aqui, essa secularização e essa perca de valores nos traz essa insegurança e dificuldades para que os pais possam transmitir valores religiosos, valores mais do que religiosos, mas valores cristãos aos seus filhos. E que podem se sentir até perdidos. Tem filhos, irmãos, e pais, famílias perdidas, desorientadas, nesse mundo que parece não valorizar a fé e a espiritualidade. Aliás, o mundo não apenas parece, mas não valoriza a fé e a religiosidade. Desculpe, e a espiritualidade. Você não pode ser espiritual nesse mundo. A espiritualidade está muito além do que nós deveríamos viver. Nós deveríamos ser espirituais. O apóstolo São Paulo nos diz que nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, agora espirituais e não naturais. Mas o mundo é natural, nós não. O terceiro desafio que a gente traz aqui é a dificuldade em transmitir valores cristãos. É uma dificuldade muito grande. Mas por quê? Existem muitas desculpas. Existe a falta de tempo, a pressão por um estilo essa pressão por esse estilo de uma vida materialista. E a falta de exemplos positivos, preste atenção nisso, a falta de exemplos positivos podem dificultar a transmissão dos valores cristãos aos filhos. Pai, mãe, que tipo de exemplo, como cristãos, vocês estão dando para os seus filhos? Que tipo de exemplo, como cristão, eu como pastor, que tem um filho, estou dando de exemplo para ele? Eu como pastor principalmente, que sou um líder espiritual, que tipo de exemplo, que tipo de influência nós estamos levando ou apresentando para os que são de casa, para os que são da família? O que é que o meu familiar, o que é que o meu parente vê através de mim? Através das minhas atitudes, o que é que ele vê? Ele vê Jesus. Ele vê a palavra de Deus sendo ministrada através do meu testemunho, dos meus atos, na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, na minha maneira de abordar. Isso é um grande desafio. Transmitir valores cristãos é um grande desafio para a família nos tempos modernos. Sabe, os filhos, queridos, eles podem ser atraídos quando eu como pai ajo dessa forma. Os nossos filhos podem ser atraídos por outros modelos de vida e não pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pelo fato de sermos cristãos. Um quarto objetivo aqui é o desafio aqui da família nos tempos modernos, é a pressão por um estilo de vida materialista. Isso está em alta. Consumo excessivo,
e a busca por materiais, por coisas, sabe, que podem ser adquiridas por desejos, muitas vezes não por necessidade, podem ocupar a atenção e o tempo das famílias. Famílias estão sendo destruídas por causa do materialismo. Pais que não sabem dar uma rédea, ou colocar uma rédea nos filhos, em tudo. Pais que fazem todas as vontades dos seus filhos. E isso deixa pouco espaço para a fé, para a espiritualidade e para a convivência familiar. Existem famílias extremamente destruídas por causa dessa pressão por um estilo de vida materialista. E o quinto desafio que a gente traz é que são as novas configurações familiares. Esse é outro grande desafio, tanto para a família cristã, nos tempos modernos, como para a igreja do Senhor. As novas configurações familiares. A crescente aceitação dessas novas configurações de família, desses novos conceitos de família, como as famílias homoafetivas, também traz desafios, traz reflexões sobre a definição de família e os seus papéis. Qual o conceito mais básico para nós cristãos de família? É a união de um homem e uma mulher que se casam, contraem matrimônio e aí geram filhos e aí geram uma família. O conceito mais básico de família cristã tradicional dentro da perspectiva judaica cristã, certo? Eu falei desses desafios, mas aí eu quero falar, para a gente estar aqui completando a mensagem, sobre então as possíveis soluções e caminhos para nós superarmos como família esses desafios. Primeiro, fortalecer a fé e a prática religiosa. Então, fortaleça a sua fé, a prática do evangelho, a sua casa, entre os seus familiares, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, queridos. É a primeira solução para enfrentarmos esses desafios. Salmo 119, 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A família tem que ser fortalecida na fé e na palavra de Deus. Quando a gente fala prática religiosa, para nós é a prática do evangelho. Você está entendendo aí? Amém? Salmo 119, verso 11: guardei o teu coração, ó minha alma, para não andar em pecado. Repetir: guardei, falei o meu coração, ó minha alma, para não andar em pecado. É assim. 2 Timóteo 3,16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Fortaleça a fé, fortaleça a sua prática da palavra de Deus. Fortaleça sua fé no evangelho junto com a sua família. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Estudando a palavra de Deus, orando junto com a família, tendo um culto familiar, culto em casa,
reunindo sempre que possível os seus filhos, conversando, orando juntos. Então é fundamental que as famílias cristãs desse tempo moderno elas possam fortalecer a sua fé e praticar o Evangelho. Para quê? Para buscar aprofundamento no seu conhecimento na palavra de Deus. Se aprofunda na palavra de Deus, vivencia a vida cristã aprofundado na palavra de Deus, porque só assim você vai viver e vai vivenciar a fé cristã, a sua fé, a sua vida cristã de uma forma plena, com plenitude. Você está entendendo? Uma segunda solução para enfrentarmos esses desafios do tempo moderno, como família, é nós priorizarmos a boa convivência familiar. Como está dentro da tua casa? Como é que está na minha casa o meu relacionamento com a minha esposa, a minha convivência com ela? Eu não consigo apenas ver ela, eu vejo o Bob. Então, a nossa convivência, eu, ela e o Bob, é extremamente, queridos, divertida, é extraordinária, é abençoada. Espero que na sua casa também seja assim, com seus filhos, com seu animalzinho de estimação, seja um gato, seja um cachorro, seja uma iguana, seja um jacaré, seja uma cobra, sei lá o que. Sejam 15 gatos, né? Não importa, mas tem que haver uma boa convivência dentro do seu familiar. Então vem uma palavra de Deus para os filhos. Efésios 6, de 1 a 2. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Mas vem uma palavra para os pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo. Olha aqui, olha, pais, você que está nos assistindo, criem os seus filhos sem irritá-los. Criem os seus filhos segundo a instrução da palavra de Deus e o conselho do Senhor, o conselho da palavra de Deus. Efésios 6, verso 4 nos ensina isso. E olha, o Senhor está me falando hoje, antes de vir para cá, a honra aos pais independe se eles estão em vida. Eu honro, queridos, eu busco honrar a vida que os meus pais, o legado que os meus pais deixaram para mim aqui nesta terra. Eles foram embora, foram para a glória, assim nós cremos, estão com o Senhor. Mas tudo aquilo que eu venha me lembrar de que eles me ensinaram e passaram para mim, eu devo continuar honrando-os. Mas tem filhos que não honram nem em vida. Tem pais que não cuidam dos seus filhos, não criam seus filhos na instrução do Senhor. Provérbios 1, 8 e 9 vai nos dizer: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, ou como uma coroa, né? Tem versões que trazem um adorno para o seu pescoço. Então é essencial que as famílias priorizem essa boa convivência no lar, porque isso vai criar espaços para uma boa comunicação, para um bom diálogo e para a troca também de experiências. Tem filho que não consegue conversar algum assunto mais difícil com seu pai porque não encontra brechas. Tem filha que não consegue conversar um assunto mais difícil com sua mãe porque não encontra espaço. Mas isso acontece por causa
dessa falta da boa convivência familiar. E em terceiro e último lugar, uma terceira e última solução para enfrentarmos esses desafios que nós falamos aqui, como família, nesses tempos modernos, é buscar o apoio da comunidade e da igreja. Quando eu falo comunidade, é a comunidade cristã, em que você se encontra, a sua igreja, a sua liderança, os seus irmãos em Cristo. Hebreus 10, 25 vai dizer: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Olha aqui, a gente deve buscar na igreja, devemos buscar estarmos juntos na igreja, juntos nas atividades da igreja, independente que seja culto ou não, reuniões de homens, reunião das mulheres, reunião de jovens, os cultos, as quartas, os domingos pela manhã, na EBD, os domingos à noite, uma reunião numa casa, no lar, na nossa congregação, porque nós vamos estar buscando uma comunhão, para que muitas vezes sejamos encorajados, ou encorajemos uns aos outros com um testemunho, com uma palavra de amor, com uma palavra de oração, com uma palavra profética sobre a vida desse irmão, dessa irmã, dessa família, desse pai, dessa mãe, desse filho. Ainda mais quando nós estamos vendo que o dia está próximo. O dia da volta do Senhor está próximo. Esta passagem aqui, ela sublinha a importância da comunhão e do apoio mútuo para a fé. Nós precisamos estar em comunhão, estarmos nos apoiando mutuamente, para vivermos uma fé saudável. Nós não vamos viver uma fé saudável fora da igreja, fora da comunhão com os irmãos. Nós não vamos. Provérbios 15, 22. Falham os planos se não houver conselho, mas eles prosperam com muitos conselhos. Nós podemos ter conselhos de pai e mãe, podemos ter conselhos de amigos lá fora, mas aqui dentro, com esse apoio mútuo, dentro da igreja, dentro dessa comunidade que nós estamos inseridos como igreja, Bíblia em Piabas, nós temos conselhos e recebemos conselhos, ouvimos conselhos da palavra de Deus, ouvimos conselhos de irmãos, ouvimos conselhos por isso, queridos, lembre-se o quanto você que é líder, o quanto a sua vida ela é importante para os seus liderados. O quanto a sua vida é importante no trabalhar da igreja, no convívio com a igreja. O quanto é importante que nós possamos nos inteirar da palavra de Deus, pedindo inteligência, pedindo sabedoria, para podermos ser as pessoas que vão aconselhar as outras. E dentro de tudo isso, sermos agentes de paz, sermos agentes
não de contradições, não de discussões, não de divisões, mas de paz, de alegria, de fé, de solução, vinda da parte de Deus através das nossas vidas. Você está entendendo aí? Então essa passagem também nos fala, em Provérbios 15, 22, nos mostra como a comunidade da igreja pode e deve oferecer conselhos e suporte em tempos de necessidade. Então é importante que nós, como famílias cristãs, neste tempo moderno, busquemos o apoio da comunidade da igreja. Busquemos o apoio da igreja. E aí nós vamos encontrar o apoio espiritual e a orientação para nós superarmos os desafios que enfrentamos. Está enfrentando desafio? A igreja está aqui para te apoiar espiritualmente, para te orientar. A gente apoia, a gente orienta, a gente ensina. Agora, se você vai responder a esse apoio, a esse ensino e a esses conselhos, aí é uma outra história. Aí fica com cada um. Amém? Quero convidar você a ficar de pé e, em suma, eu vou concluir dizendo que os desafios da família cristã nos tempos modernos, eles são complexos. Como falei no início, eles são multifacetados e demandam, preste atenção, uma postura proativa. O que é algo proativo? É algo que se inicia, que se toma uma atitude, um engajamento por parte de todos os membros da família. Não é só do pai, não é só da mãe, não é só dos filhos, não, é de toda a família, buscando fortalecer a fé, buscando fortalecer a convivência e a prática dos valores cristãos do cotidiano. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, que a família cristã tem vivido, tempos de secularização, de modernismos, de afrontas, de conceitos contrários à tua palavra, nós como famílias nos chegamos a ti para te pedir sabedoria, para sabermos lidar com todos esses desafios, para sabermos lidar com os nossos filhos, para que os cônjuges possam saber lidar um com o outro. Nos ajuda. Eu sempre tenho te pedido ajuda, para que a palavra do Senhor venha a ser praticada em nós, para que como famílias cristãs nós possamos dar bom testemunho, nós possamos estarmos mais perto de Ti, em comunhão contigo, aprendendo mais do Senhor, para que como igreja do Senhor nós possamos saber aconselhar, apoiar aqueles que precisam de um apoio espiritual, ensinar a tua palavra, sejam para os pais, sejam para os filhos, seja para o casal. Então, Senhor, nessa manhã nos reveste desta sabedoria
e nos ajuda a vivermos como família, nos tempos modernos, cheios de fé e da certeza